Quando a gente fala sobre substituição penal, sobre o que a gente está falando? Substituição penal é uma teoria a respeito da expiação. Uma das muitas teorias que existem a respeito da expiação de Cristo. O que é a expiação de Cristo? A expiação de Cristo é a forma como os teólogos entendem que foi o sacrifício de Cristo e de que forma esse sacrifício alcança as pessoas. Em palavras mais simples, de que forma o sacrifício de Cristo nos salva. De que forma Cristo nos salva. Então, isso é o que se fala sobre expiação. Sobre esse assunto de expiação, como eu falei, existem várias teorias. Existiram várias teorias e ainda existem algumas delas. E nós falamos sobre algumas ontem, e especificamente sobre a substituição penal, que a gente falou os problemas dessa teoria que foi criada, foi desenvolvida por João Calvino. Ela tem alguns problemas, essa teoria. E quais seriam esses problemas? Primeiramente, a substituição penal ela é uma adaptação de uma teoria criada por Santo Anselmo de Cantuária no século XI, depois de Cristo. Santo Anselmo desenvolveu a teoria da satisfação. Essa teoria da satisfação de Santo Anselmo, ela dizia basicamente que o pecado era como se fosse o homem ferindo a honra de Deus. E como o homem fere a honra de Deus, Cristo vem para mudar, satisfazer, causar uma forma de satisfação em Deus, de uma forma que Deus não precise lidar, não precise punir, melhor dizendo, não precisasse punir o homem. Então, essa teoria é a teoria de Santo Anselmo de Cantuária. E João Calvino pegou essa teoria e ele fez algumas modificações. Ele tirou a parte de satisfação e introduziu alguns conceitos, os conceitos mais jurídicos. Ele falou sobre punição e sobre lei. Então Calvino trouxe a um contexto muito mais legalista da teoria de Santo Anselmo. Mas, indo diretamente ao ponto, que a gente vai falar, para não ficar uma live muito longa, qual foram os problemas que a gente conversou ontem a respeito dessa teoria? Um dos principais problemas que foi abordado ontem com a teoria da substituição penal... Antes de falar dos problemas, faltou eu explicar o que é a teoria da substituição penal. A teoria da substituição penal, ela diz que Deus, ele, através de Jesus Cristo, ele salvou o homem dessa forma. Da seguinte maneira: Cristo vem como um substituto para os homens. Como o homem é pecador, ele, por ter pecado, ele merece uma punição pelos seus pecados. Ele deve ser punido pelos seus pecados. E Deus, ele é obrigado a punir os pecados do homem, porque Deus é justo. E a justiça de Deus é um atributo que determina a ação de Deus para a punição. Então Deus tem que punir o pecado do homem. É isso que diz a teoria da substituição penal. E aonde entra Jesus aí nessa história? Jesus vem como um substituto para essa punição. Ou seja, os pecados dos homens, eles foram imputados a Cristo, e a punição, a justiça de Deus sobre o pecado, ela cai sobre Cristo. Em outras palavras, Deus, ao invés de nos punir, ele pune a Jesus em nosso lugar, e dessa forma Jesus paga pela nossa dívida diante de Deus. É isso que a substituição penal diz. Então, quando a substituição penal ela fala sobre isso, é isso que a substituição penal quer dizer. A gente encontra alguns problemas com essa perspectiva da substituição penal. E o que a gente abordou ontem na nossa live, eu vou listar apenas alguns para a gente não tomar muito tempo, mas um desses problemas é que a substituição penal ela faz um problema humano, que é o pecado, quebrar o princípio eterno da comunhão entre a Trindade. A comunhão entre a Trindade, ela é uma comunhão eterna. A gente sabe que, com base em vários textos bíblicos, que a Trindade ela mantém um relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito, de comunhão eterna pelos séculos dos séculos.
Antes de haver tempo, inclusive, eles já eram uno, já existiam em comunhão. Mas a substituição penal, ela diz que houve um certo momento, quando Cristo levou os nossos pecados sobre si, que Deus puniu Cristo nisso, houve uma separação entre o Pai e o Filho. E isso é estranho às Escrituras, na nossa opinião. Por que é estranho às Escrituras? Porque ela faz uma ação humana, ela faz, na verdade, um problema humano, que é o problema do pecado, quebrar o princípio da comunhão eterna entre a Trindade. E isso é inaceitável para a teologia bíblica, porque João capítulo 10 e o versículo 30 fala que eu e o Pai somos um, eles são unos, eles têm um só propósito, estão unidos eternamente e não podem se separar. João 14:20 diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Cristo está no Pai, ele não pode haver essa divisão, essa separação entre Pai e Filho por causa de uma questão humana, que foi o pecado. João 17:21 diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O Filho e o Pai, eles são um, eles estão unidos, eles são uma só coisa, eles são, Deus me perdoe pela palavra coisa, mas eles são só, eles estão tão unidos e tão íntimos que eles não podem se separar. Então, esse é um dos problemas que a gente vê na substituição penal. Ela prevê uma separação entre a Trindade por conta de uma ação humana, por conta de um problema humano, melhor dizendo. E que problema humano é esse? O pecado. Então, a gente tem problema com isso, acredita que é um problema da substituição penal. Um segundo problema, bem relacionado com isso, é dizer que a substituição penal, ela faz uma ação humana, no caso a desobediência, a ação do homem desobedecer a Deus, obrigar a Deus a uma ação específica. Ou seja, o homem decide desobedecer a Deus e essa decisão humana, ela interfere na soberania de Deus, obrigando Deus a punir o homem. Ou seja, obrigando Deus a praticar a justiça. Daí se dizem que, como Deus é justo e o pecado tem que ser punido de todas as formas, então faz com que Deus esteja obrigado a agir dessa forma. E nós entendemos que uma ação humana, ela não pode influenciar, obrigar Deus a uma ação específica, porque Deus é imutável. O ser de Deus não pode mudar, ele não tem, em Deus não há sombra e nem variação, ele não pode sofrer mutações. E uma ação humana muito menos poderia mudar qualquer coisa em Deus, como se Deus ele funcionasse como um homem. E não é assim que entendemos que Deus funciona. Então, uma ação humana de desobediência não poderia obrigar Deus a uma ação específica, que é a justiça. Deus exerce a sua justiça porque Ele é justo e não por causa dos pecados. Porque antes de existir pecado, antes do pecado entrar no mundo, Deus já era justo. Então, não tem uma relação. Uma terceira, um desdobramento disso, é que Deus fica obrigado a punir. Essa ideia, dizer que Deus fica obrigado a punir, dá uma ideia de que era a única forma de Deus agir. Mas isso não pode ser verdade. Ele pode fazer qualquer coisa, Ele é Deus. Pensar na obrigação de punir é pensar em Deus que age com justiça nos moldes humanos. É como se a gente atribuísse a nossa justiça humana, a nossa experiência humana de justiça e julgamento a Deus. E não é assim que entendemos. Acreditamos que a justiça de Deus, quando a Bíblia fala de justiça a respeito de Deus, ela está se referindo a outra coisa. Não pode ser adequada aos nossos moldes humanos de justiça. Eu dizer que Deus ele tem que punir porque Ele é justo, e se Ele não punisse, Ele não estava sendo justo, eu distorcer o que significa a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não é uma ação jurídica, ela não funciona como um julgamento, ela é uma questão mais ética e moral. Então, a justiça de Deus é no sentido de retidão. Deus ele é reto no sentido de retidão, e a sua retidão não impede Ele de não aplicar a pena, de não aplicar uma punição. Voltando àquilo que eu disse, se a justiça de Deus fosse medida
pela aplicação de penas. Então, antes de existir pecado, quando não era necessário nenhuma pena, Deus não seria justo dessa forma. Mas, porque não existia pecado, então ele não precisava aplicar uma pena, raciocinando dessa forma. Mas, na verdade, Deus, a justiça de Deus tem um sentido de retidão moral. Deus, ele é a moral perfeita. Ele é totalmente outro, e a sua retidão, ela é essencial a ele. E retidão não é um modo de justiça como nós entendemos, inerente ao ser humano. A sua retidão não impede ele de perdoar. Uma quarta opinião a respeito da substituição penal é que de mais um problema da substituição penal é que a substituição penal ela contradiz um claro ensino bíblico, que é o ensino bíblico do perdão. Na oração do Pai Nosso, a gente falou ontem também, a oração do Pai Nosso ela prevê: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Por que eu pedi perdão se os meus pecados, segundo a substituição penal, já foram todos pagos? Eu não tenho nenhum débito mais, porque a substituição penal prevê que Jesus Cristo pagou por toda a dívida dos homens. Então, se ele pagou por todos os pecados, se a gente usar esse termo, pagou mesmo, que é o que prevê a substituição penal, então qual a necessidade de pedir perdão na oração do Pai Nosso? Por que eu pediria perdão a Deus se meus pecados já foram perdoados? Há uma certa incoerência aí com o ensino bíblico do perdão, da necessidade de se pedir perdão a Deus quando erra. Então, não faz sentido a gente ter que pedir perdão se Jesus já pagou pelas minhas dívidas, eu não tenho mais nenhuma dívida, eu não precisaria pedir perdão. Um outro problema relacionado relacionado ao perdão ainda, é que é o pensamento de que Deus não nos perdoa realmente. A substituição penal diz que para Deus perdoar o homem é preciso que ele puna Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando recebe a punição pelo nosso pecado, ele é punido em nosso lugar. Então assim Deus nos aceita um relacionamento. Se assim for, não existe perdão. Deus não está perdoando ninguém. Ele está cumprindo com a obrigação de punir o homem. Ele está punindo o homem na pessoa de Jesus Cristo. Então ele não nos perdoa. Ele nos aceita porque ele já puniu alguém pelo nosso pecado. Ele já puniu a Jesus. Então ele não está nos perdoando realmente. Ele cobrou uma dívida. Ele não está perdoando uma dívida. Ele está cobrando uma dívida a outra pessoa. A uma pessoa justa, que eu acho um outro problema. Condenar um inocente como se ele fosse culpado em meu lugar. Mas isso é um outro problema. Mas voltando à questão do perdão, Deus não nos está perdoando. Por exemplo, Pedro teve um problema com Paulo. Um exemplo hipotético. Pedro teve um problema com Paulo e estava devendo um dinheiro a Paulo. Barnabé soube que Pedro estava devendo um dinheiro a Paulo e que os dois não se falavam, tinham rompido a amizade por conta disso. Então Barnabé, para fazer a reconciliação entre os dois, Barnabé foi lá e disse a Paulo: Paulo, quanto é que Pedro está te devendo? Paulo disse: ele está me devendo 10.000 talentos. Uma linguagem bíblica. 10.000 talentos. Então Barnabé diz: eu sou rico, vendi minha propriedade, vou pagar a dívida de Pedro a você, Paulo. Então, quando Barnabé paga a dívida de Paulo, paga a dívida de Pedro a Paulo, Pedro volta a se relacionar. Paulo aceita Pedro de volta ao seu convívio de relacionamento. Houve perdão de dívida nessa ocasião aí? Na minha opinião, não houve nenhum perdão. Houve o pagamento de uma dívida e por isso que foi aceito. Isso contradiz o perdão divino. Isso contradiz claramente Mateus capítulo 18, o versículo 23 a 35, que é a parábola do credor incompassivo. 18, 23 ao 35, isso, que é a parábola do credor incompassivo. O que é que diz essa parábola do credor incompassivo? Essa parábola fala esse senhor que perdoa grandemente aquele servo mau,
Ele é uma referência de Deus. É Deus nos perdoando para que nós perdoemos as outras pessoas. Então essa parábola mostra que esse credor, esse homem compassivo, não o credor incompassivo, mas esse senhor aqui que perdoa o seu servo mau, ele perdoa, ele é justo, mas perdoa. É aquilo que Jesus diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Aplicar a pena é uma opção, mas Deus, ele não é obrigado a aplicar a pena. Ele pode simplesmente perdoar o homem, e ele perdoa o homem através de outros mecanismos, através de, que eu chamo de mecanismo, Deus me perdoe mais uma vez, mas através de Jesus Cristo. E tem toda uma teoria a respeito disso, de como é que Deus nos perdoa através de Jesus Cristo. Mas com certeza não é por substituição penal, não é pelo pagamento de uma dívida em meu lugar que ele faz isso. Ele me perdoa porque ele é bom, ele é misericordioso e ele é perdoador. E existem mais um último problema com a substituição penal. Para arminianos e calvinistas é importante observar isso. Ela vai refletir na sua soteriologia. No caso, arminianos e luteranos, que acreditam que a expiação ela é universal, que Jesus morreu por todas as pessoas e não somente pelos eleitos. Então, é um problema para se defender a expiação ilimitada. Por que é um problema? Porque a substituição penal ela é uma teoria uma teoria adaptada por João Calvino, e ela fecha totalmente com os 5 pontos do calvinismo, principalmente com a expiação limitada, ou seja, que Cristo morreu apenas por um grupo de pessoas e que são os eleitos. Essa teoria ela foi desenvolvida nesse objetivo. Talvez os pontos do calvinismo eles surgiram de dentro dessa perspectiva penal de Calvino. Então, de que forma isso acontece? A substituição penal ela leva a 2 problemas. Ela leva ou a expiação limitada, que é o que eu vou falar com vocês agora, ou a expiação universal, ao universalismo, melhor dizendo. De que forma isso acontece? Se Cristo veio para pagar os pecados da humanidade, para pagar os pecados de todos os homens que já veio a esse mundo, que estão no mundo, se Cristo veio para pagar pela dívida de todos os homens, uma dívida diante de Deus, e ele morreu e pagou essa dívida, quando uma pessoa não se converte e Deus manda ela para o inferno, Deus estaria punindo essa dívida, ou seja, Deus estava cobrando essa dívida 2 vezes. Ele não já cobrou a dívida punindo Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando a sua ira sobre o seu próprio filho? Ele não já cobrou? Então, se ele manda um pecador para o inferno, ele está punindo essa pessoa 2 vezes. Aí algumas pessoas, alguns arminianos vão dizer, não, mas existe a questão da a expiação obtida e aplicada. No final vai dar no mesmo. Porque a expiação obtida, o que Cristo conquistou para nós, o direito da salvação, e ela aplicada, a forma como ela se aplica a nós, ela vai ruir diante do fato de que a dívida já foi paga. Jesus pagou a dívida de todas as pessoas. Independente se eu aceito ele ou não, a dívida foi paga. Se eu não me aproprio dessa dívida, mesmo assim ela foi paga, desse pagamento, mesmo assim ela foi paga. Quando Deus envia um pecador para o inferno, ele está punindo essa pessoa pela 2ª vez. Então, é incoerente que isso só vai nos levar a 2 posicionamentos. Ou o pagamento dessa dívida não foi por todas as pessoas, só foi por aqueles que não vão para o inferno. Por isso que a expiação ela é limitada e não ilimitada nessa perspectiva. Ou então todas as pessoas do mundo inteiro, independente de se converter ou não, serão salvas. Isso leva ao universalismo, que é um outro problema. A gente sabe que o universalismo não é bíblico. Então, a substituição penal ela leva ao universalismo, ou então a expiação limitada, que Jesus só morreu por um grupo de pessoas limitadas, que são os eleitos. Esse é um problema também da substituição penal. Então, para finalizar, não ficar muito longo, os principais problemas que encontramos na substituição penal são esses. Além do fato dessa ideia de substituição,
não acreditamos que a Bíblia defende uma ideia de substituição nesses termos. Existe uma certa substituição na forma que Cristo morreu por nós, mas não nesses termos. No original, quando a Bíblia fala sobre, no Novo Testamento mais precisamente, quando fala sobre Cristo morrer por nós, no original, existem duas palavras que poderiam serem usadas para defender isso, que é a palavra anti, em grego, e a palavra uper. Anti e uper. A palavra anti, ela significa em vez de, ou seja, era como se quando Paulo escreveu lá, era como se ele estivesse dizendo, Cristo morreu em vez de mim, ou seja, como meu substituto. Em vez de mim ser condenado, Cristo foi condenado em meu lugar. Ele foi meu substituto daquela punição. Em vez da punição cair em cima de mim, ela caiu em Jesus Cristo. E isso é a palavra anti no original grego. Em vez de. A outra palavra que é usada no grego no Novo Testamento para falar sobre isso, sobre expiação, é a palavra uper. Essa palavra uper, ela já não tem o sentido de em vez de, ela tem o sentido de em nosso nome. Em nosso nome. E é aí onde há um grande problema. Todas as vezes que Paulo escreveu no Novo Testamento, ou melhor, na maioria das vezes que Paulo escreveu, na esmagadora maioria das vezes que Paulo escreveu sobre essa palavra, em vez de mim ou por mim, que no português está sempre traduzido por mim, aí não dá para a gente saber qual das duas ele está usando, mas no original, todas as vezes que Paulo usou uper e não anti, no sentido de em vez de mim, dando uma ideia de substituição, como um substituto. Mas ele usou a palavra uper, que tem o sentido de em meu nome, um sentido de representação. Vamos exemplificar isso. Ele está falando de um sacrifício vicário. É como a gente entende que é o sacrifício de Cristo, é de uma forma vicária. O que é que um vicário fazia? Um vicário era uma pessoa, um ministro, que ele ia resolver alguma situação, alguma questão, em nome de outro ministro, e não como substituto desse ministro. Ele ia, em nome daquela pessoa, resolver uma questão. Então, quando Paulo usa o termo por mim, morreu por nós, por nossos pecados, no original, em quase todas as vezes, com exceção de pequenas, inclusive 1 Tessalonicenses 5:10, se eu não me engano, é um dos pouquíssimos textos que ele usa a palavra anti, em vez de mim. Só que mesmo nesse texto, alguns dos melhores teólogos do que eu, inclusive, dizem, inclusive os teólogos calvinistas, principalmente numa obra Deus, Homem e Salvação, acredito que é essa obra, deixa eu só conferir aqui se é essa obra para não falar uma coisa sem convicção. Mas é isso aí. Deus, Homem e Salvação, um grupo de teólogos, eles dizem que a maioria das passagens bíblicas, até mesmo nessa, quando Paulo usa o termo anti, ele tem a intenção, de acordo com a forma como ele usou a palavra, de falar no sentido representativo e não substitutivo, não de Jesus como substituto, mas como um representante. Voltando à questão do vigário, do sacrifício vicário de Cristo. O que significa? Qual a diferença disso? Em termos mais práticos. Jesus ele morreu como meu representante, por nós. Uper é como meu representante e não somente como meu substituto. A ideia de substituição ela existe, mas minimamente e não nesses termos que é defendido pela substituição penal. A ideia que Paulo quer passar é de representação. Cristo como nosso representante. Ele morreu, ele deu a sua vida, ele não estava sendo punido por Deus. Deus não estava derramando a sua ira e a sua punição no seu próprio filho. Era como se Deus estivesse punindo Deus. Deus não estava fazendo isso. Deus estava resolvendo um problema da humanidade através da representação de Cristo. Cristo se sacrificou
como nosso representante. Ele foi nosso representante. É preciso a gente entender a ideia de sacrifício, de expiação no Antigo Testamento. Há um conceito errado de que a expiação no Antigo Testamento, a forma como Deus expiava o pecado no Antigo Testamento, ela funcionava como uma ideia de substituição. Ou seja, o homem pecou, a gente ia lá e matava um animal. Se sacrificava um animal e aquele animal morto ali recebeu a punição do meu pecado, por isso que era apresentado a Deus. Essa ideia é errada, ela é falsa. Não é isso que o Antigo Testamento ensina. Primeiramente, os animais eles eram mortos fora. Somente o sangue do animal que era derramado em oferta a Deus. Então, e outra coisa, Deus não perdoava somente a união ali, o perdão dos pecados não acontecia somente com a morte dos animais, com o sacrifício de animais. As pessoas que eram mais pobres, elas ofertavam inclusive farinha. Existia perdão de pecados com uma oferta de farinha. Os mais pobres, era previsto na lei, eles pegavam farinha, faziam ali azeite, farinha, e faziam a sua tributação a Deus. E Deus recebia aquilo e perdoava o pecado daquelas pessoas. Então a gente percebe com isso que não havia uma ideia de substituição ali. Não havia uma ideia de punição, como se o animal fosse punido, o sacrifício fosse uma punição em meu lugar. Porque se fosse assim, a farinha não estava sendo punida em meu lugar. Aquilo ali, o sistema sacrificial, ele tinha a intenção de oferta, um ofertório, um sacrifício a Deus, uma alma voluntária buscando comunhão com Deus. Foi um meio que Deus instituiu para que os homens se apresentassem a Ele e ofertassem pedindo perdão. Era isso que o sacrifício significava, uma busca de reconciliação e não uma busca de satisfação, como se Deus precisasse ser satisfeito. Por exemplo, pecado irou Deus, Deus agora precisa ser satisfeito. Então toda vez que o homem peca, Deus vai lá e aplaca a sua ira quando o homem sacrifica um animal. Não é assim, porque assim Deus estaria mudando constantemente, ficando irado e ficando compassivo, irado e compassivo, irado e compassivo. E não é assim que funciona. Aquilo dali é reconciliação. Deus ele está sempre lá, ele não muda. Quem muda são os homens, os adoradores. O homem peca, ele se afasta de Deus. A oferta, o sacrifício é para trazer a união com Deus novamente. Mas Deus está sempre lá. Quem está longe é a gente. Quem está longe é o homem. Então é dessa forma que funciona o sacrifício. E é dessa forma, como uma representação, que o sacrifício de Cristo funciona no Novo Testamento. Ele é o último sacrifício, ou seja, ele entrega a sua vida, o seu sofrimento. Na verdade, no Novo Testamento, a ideia que se passa de Cristo não é de punido, é de sofrimento. Está falando sobre os seus sofrimentos. O Novo Testamento traz a ideia dos sofrimentos de Cristo em nosso favor. Ele sofreu em nosso lugar. E o seu sofrimento, a sua morte, a sua entrega é que traz a reconciliação do homem com Deus. Não é o homem buscando aplacar a ira de Deus, porque Deus ele não precisa ser aplacado. Deus ele que determinou a reconciliação. Ele é quem determina a reconciliação. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20. Fala do ato de Deus querer reconciliar consigo o mundo. Então, essa ideia de punição, ela é estranha. Cristo, ele, em nosso lugar, ele nos representa diante de Deus, trazendo uma oferta única e final a Deus, uma oferta agradável que vai causar, que vai trazer a nossa reconciliação com Deus. Essa é a ideia de sacrifício no Antigo e no Novo Testamento. Então, em que aplicamos a teoria de Christus Victor? Agora vindo para Christus Victor. Como a gente conversou ontem com o reverendo, Giordano Montenegro, para quem não acompanhou, pode procurar aí nas redes sociais, no YouTube. O canal dele no YouTube é o canal Sinal de Graça, vai falar muito sobre a teoria Christus Victor. O que seria a teoria Christus Victor? Primeiramente, a teoria Christus Victor, ela é a primeira teoria a respeito da expiação de Cristo, a primeira sistematização de uma doutrina dessa magnitude. E ela foi
ela foi organizada, ela foi desenvolvida por Santo Irineu, que foi um dos pais da igreja, que viveu muito próximo da era apostólica. Inclusive, Irineu, se não me falha a memória, ele tinha contato com Policarpo, que era discípulo de João. Então, eles eram muito próximos ali da era apostólica. Irineu ele estava combatendo o gnosticismo, que era uma seita que assolou a igreja por muito tempo. Então, por volta ali do ano 130, 150, por ali, Santo Irineu, o Irineu de Lyon, ele desenvolve uma teoria para destruir o gnosticismo, para abater essa heresia gnóstica que já existia desde a era dos apóstolos. E ele, com muita sabedoria, com muito entendimento, ele cria a teoria Christus Victor, conhecida também como teoria da recapitulação. O que quer dizer isso? Christus Victor é Cristo vitorioso. Victor é um termo que significa vitorioso. Então, o que é essa teoria que Irineu criou? Ele foi o primeiro a sistematizar algo a partir da queda. Ele começa a sistematizar a queda de Adão. Que quando Adão pecou, Adão era o nosso representante. Note a ideia de representação, de representante e representação em Santo Irineu. Quando Adão pecou, Adão ele era nosso representante federativo. Ele representava toda uma raça, toda a raça humana que viria após ele. Então o pecado de Adão causou uma divisão entre Deus e os homens. E ele baseia essa sua teoria em Romanos capítulo 5, versículo 12 por diante. É aquela alegoria que Paulo fala sobre Adão e Cristo. Adão e Cristo. Então é da onde Irineu baseia a recapitulação. Então, como Adão pecou e desceu os degraus da corrupção do homem com a queda, o homem desceu a mais profunda vala social e moral com o pecado de Adão. Cristo, ele é o nosso segundo representante. E como Adão peca, Cristo obedece e vai subir cada degrau que Adão desceu com a sua desobediência como nosso representante, construindo com isso uma nova ponte, criando uma nova raça. Ou seja, Cristo ele está desfazendo o nó cósmico que Adão trouxe para o universo. Então, essa perspectiva de Santo Irineu, ela é baseada no cosmos, que o pecado de Adão causou um mal cósmico, não só na nossa humanidade, na natureza humana, trazendo morte, pecado, destruição para o mundo, para o homem, para os seus descendentes, para a natureza em si, para os animais e para tudo. Trouxe um mal cósmico, a obediência de Cristo e a perfeição de Cristo através da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, causa um desatar desse mal cósmico que Adão criou, que Adão trouxe. E a teoria de Santo Irineu, ela é baseada inclusive nisso, numa guerra cósmica entre o diabo e o homem. O diabo e o homem. O diabo estava travando uma batalha contra os homens em Adão. E nessa batalha, Adão perdeu. Como Adão perdeu para o diabo, foi introduzido o pecado no mundo, conforme vários textos, que a gente vai perceber isso nos escritos de Paulo, por exemplo, quando Paulo fala sobre redenção, nos vários textos, Gálatas 1 e 4 é um exemplo disso, quando Paulo fala de redenção, e em outros textos, fala do homem como prisioneiro. Efésios 2, 1 por diante, fala dos homens como sobre o império de Satanás, ali dos principados e das potestades sendo guiados por ele. Em Colossenses, se eu não me engano é 1 e 13 de Colossenses, fala que Cristo, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então havia um império que dominava a humanidade estava cativa e prisioneira do diabo por causa de Adão, por causa da derrota de Adão. É por isso que no Novo Testamento Mateus traz essa mesma perspectiva de representação, quando ele fala de Jesus
indo para o deserto ser tentado para o diabo. Aonde foi que Adão perdeu? Para o diabo. Foi na tentação. Adão foi tentado e perdeu. Então o primeiro ato do ministério de Cristo era uma batalha cósmica como nosso representante contra as forças do mal. E ele, ao iniciar o seu ministério, ele vai direto para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele vence aquela batalha contra o diabo. Então é como se fosse uma continuação daquilo que aconteceu com Adão, e Cristo veio como nosso representante para desfazer tudo, e ele começa desfazendo, inclusive a derrota que Adão sofreu, ele começa a desfazer em nosso favor. Então a teoria de Irineu, ela é baseada nessa guerra cósmica entre o homem e os poderes das trevas. O homem perdeu em Adão, mas Cristo, como nosso representante, trava uma batalha cósmica contra os poderes do mal, o diabo e as suas hostes. E nessa batalha, Cristo sai-se vencedor, e por isso que nós nos identificamos com Ele e somos salvos. O objetivo de Cristo é nos resgatar dessa prisão. Então, Irineu prevê que o nosso problema, voltando a falar sobre a teoria da penal de Calvino, o nosso problema na teoria penal de Calvino é com Deus. O homem tem uma dívida com Deus, e o problema todinho do homem é com Deus. Ele vai ter que ter, ele tá frito, porque a ira de Deus está sobre ele, e Deus vai punir ele de qualquer jeito. Então o problema do homem seria com Deus. Mas na teoria de Irineu, o problema do homem não é com Deus. Deus, ele é imutável. O problema do homem não é com Deus. O problema do homem é com o diabo, com o pecado e com a morte. O diabo, através do pecado e da morte, ele aprisiona o homem. Por isso que Paulo fala sobre 3 inimigos que nós temos. Nós temos o diabo como inimigo, Paulo e o Novo Testamento inteiro, os apóstolos. Temos um problema com o inimigo dos homens, o diabo. Temos um problema com o pecado que domina o homem. Paulo diz que aquele que peca se torna escravo do pecado, então o pecado também domina o homem. E um outro problema é a morte, que aterroriza todos os homens. Mas as Escrituras dizem que Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. E de que forma Cristo desfaz as obras do diabo? E quais são as obras do diabo? As obras do diabo inclusive são o pecado e a morte, que é consequência do pecado, a escravidão, a prisão, e Cristo veio para isso. Então Irineu entende, já diferente da teoria das outras teorias, que a salvação ela acontece desde a encarnação. O fato de Cristo encarnar, a teoria Cristo Victor, dele se fazer carne, ali ele já começa a salvar o homem. Cristo salva o homem através da sua obra profética, pregando o evangelho do reino e libertando os oprimidos do diabo, como as Escrituras dizem que ele fez isso, libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos, expulsando os demônios. Ali ele já está amarrando o valente, ele já está lutando em favor do homem. Através da encarnação, a sua morte é o ponto principal do seu ministério, disso, do sacrifício de comunhão, que é onde Paulo diz que ele triunfa sobre os espíritos malignos e sobre as hostes demoníacas. Inclusive ele usa aquela linguagem lá de Colossenses, de Cristo triunfando sobre os principados e potestades. Aquilo ali é uma referência às guerras, às batalhas que eram travadas no Império Romano. No Império Romano, essas batalhas, quando eram travadas, o conquistador, quando trazia um reino conquistado, ele trazia os prisioneiros amarrados e entrava triunfante na cidade. E o povo ficava ali aclamando a vitória daquele conquistador, daquele general romano. Então Paulo usa essa mesma simbologia, essa mesma temática para Cristo, que Cristo triunfa sobre os principados e as potestades quando ele morre. Então quando ele morre, ele conquista o diabo. O pecado ele conquista quando ele está vivo, vivendo uma vida santa e irrepreensível em nosso nome. Ele vence o pecado aí na sua vida. Então o diabo ele vence na cruz. Até aquele texto que foi citado ontem, que em João Cristo fala que já chegou a hora do príncipe deste mundo ser julgado.
ele estava falando que o príncipe deste mundo, que é o diabo, ia ser julgado na cruz. É na cruz que Cristo vence o diabo em nosso nome. E Santo Irineu faz uma comparação bem interessante. Como eu disse, é uma recapitulação. Cristo recapitula tudo que Adão fez, inclusive nisso. Aonde foi que Adão pecou? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aonde foi que Cristo venceu o diabo? Através da cruz. E a cruz é o quê? É uma árvore. Foi feita de uma árvore. Então Irineu usa até essa simbologia, esse simbolismo, esse tipo, para dizer que na árvore Adão perdeu para o diabo. E na mesma árvore, da mesma natureza, uma árvore, ele vence o diabo através da sua morte na cruz. Então foi conquistado na sua vida, na sua encarnação, na sua vida e ministério. O pecado foi conquistado na cruz. O diabo e o último inimigo que Paulo diz que vai ser conquistado por nós, mas que já foi conquistado por Cristo, ele é conquistado na sua ressurreição. Então a teoria Cristo Victor, ela se baseia na encarnação, na morte e na ressurreição de Cristo. Quando ele ressuscita, ele vence a morte em nosso lugar. Então Cristo é o nosso representante federativo nessa teoria Cristo Victor. O que é que significa isso? Romanos capítulo 5, versículo 12 por diante. Aqueles que estão identificados com Adão, eles morrem eternamente, eles são condenados. Aqueles que são identificados nesse segundo representante, no novo Adão, no novo homem, em Jesus Cristo, eles vivem eternamente. Então, Deus está criando uma nova raça através de Cristo. A raça adâmica, ela vai morrer, ela vai ser extinta, ela vai ser destruída. Isso aí não me entendo como que vai ser no sentido de que não haverá inferno. Alguns mortalistas acreditam nisso. Mas essa raça vai ser destruída. E a raça que vai prevalecer no novo reino, no novo céu e na nova terra que Deus vai inaugurar, é a raça identificada, representada, que tiveram participação em Jesus Cristo. E de que forma isso nos justifica? Isso nos justifica através da fidelidade de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos 1 e 17, Paulo vai falar, 16 e 17, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A justificação, ela acontece através da fé. Essa palavra fé, no original que Paulo usa, ele está fazendo uma citação de Abacuque, que Abacuque está falando ali sobre a invasão que vai acontecer lá no reino, e os justos eles sobreviveriam pela fé em Deus. Essa palavra fé no original, ela tem um sentido de confiança. O justo ele vai prevalecer, ele vai sobreviver pela sua confiança em Deus. Confiança no sentido de fidelidade. Então, quando ele fala de fé em fé, no versículo 17 e 18 de Romanos, Paulo está falando da nossa confiança na fidelidade de Cristo. Ele ainda está falando sobre representação. Em Romanos inteiro, Paulo está falando sobre representação. Cristo como nosso representante. Cristo como nosso representante de fidelidade. A nossa justificação acontece a partir da fidelidade de Cristo. Como Cristo é fiel, nós somos justificados por sermos representados por Ele. E essa representação, ela tem participação. É por isso que a gente participa de Cristo. Ela tem um sentido de uma nova criação. É por isso que o homem precisa nascer de novo nessa perspectiva. Ele precisa estar unido em uma nova natureza de vida com Cristo. Ele vive aquilo que Cristo viveu. É baseado nisso que Irineu ele traz a sua perspectiva de salvação. E é assim que entendemos. Então, Cristo Victor, na minha opinião, é uma melhor... Vou olhar aqui o comentário do pessoal. É uma melhor forma de se apreciar a teoria da expiação. Aqui concluindo aí isso, pessoal, então é basicamente isso. Para vocês que tiverem interesse em conhecer mais sobre a teoria Cristo Victor, mais sobre esse tema, mais uma vez eu recomendo o canal do Jordano,
do Giordano, o reverendo. O canal dele no YouTube é Sinal de Graça. E eu postei ontem nos stories um blog que ele tem, que tem um monte de conteúdo lá em e-book para você baixar gratuitamente e acompanhar no seu celular, seu tablet ou no seu computador. Ele disponibiliza lá no blog dele. Eu vou deixar o blog dele na descrição aqui dessa live, que eu vou deixar salva, então vai ficar lá como você encontrar o blog dele. Respondendo a pergunta aqui dos irmãos, me perguntaram aqui sobre o nome do livro de Irineu. É Christus Victor? Não. O livro de Irineu é Contra Heresias. Cristo Victor ele vai falar na parte quando ele começa a tratar sobre a teoria da recapitulação. Você pode procurar por recapitulação de Irineu. O irmão pergunta sobre a dívida que nós tínhamos. A dívida que nós tínhamos, ela foi rasgada, ela não foi paga. Paulo não diz que ela foi paga, no sentido de um pagamento punitivo, mas diz que ela foi rasgada. Deus ele não precisava pagar a dívida, ele não precisava cobrar essa dívida. Ele usou uma outra forma para resolver essa questão da dívida, e foi através da representação em Jesus Cristo. É isso que estamos defendendo aqui. O irmão perguntou aqui, e os amigos do mundo não constituem inimigos de Deus também? Eu não entendi de que forma, qual o questionamento em relação ao que eu falei aqui. Como eu não vi na hora que o irmão falou, eu não sei sobre o que precisamente o irmão está perguntando. Os amigos do mundo não constituem inimigos de Deus? Vou responder de uma forma genérica, geral. O homem ele se constitui inimigo de Deus. A raça adâmica, aqueles que estão representados em Adão, eles são inimigos de Deus, porque o pecado causou uma inimizade entre Deus e o homem. E o objetivo da salvação, da redenção, é inclusive a reconciliação. O homem está em inimizade com Deus. Não é Deus que se torna inimigo do homem. O homem que está em rebelião contra Deus. Deus está ali, no mesmo lugar de sempre. Deus ele é imutável. Ele não pode sofrer a variação que nós sentimos. Quando a Bíblia usa algumas emoções humanas para Deus, não significa que Deus tenha essas emoções. Por exemplo, que Deus odeia o pecado. Não significa que Deus tem ódio como o homem tem ódio. É apenas uma linguagem humana para falar sobre uma qualidade divina, assim como o arrependimento. Deus não se arrepende, ele não é homem para se arrepender. O arrependimento é uma experiência humana, não é uma experiência divina. Até porque não tem como ele se arrepender, porque ele já sabe tudo que vai acontecer, que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Então não teria como ele se arrepender. Mas é uma forma de falarmos numa linguagem humana, uma forma de Deus de ser entendido que o autor bíblico quis passar sobre Deus. Mas é isso. Deus ele não está medido por essas emoções humanas. Então, Deus ele é bom, ele é puro, ele é santo, ele está ali na sua condição de Deus, amoroso, justo, com certeza ele é justo, e a inimizade, o afastamento do homem de Deus causa uma inimizade, uma separação. É por isso que o homem se separa de Deus. E ele se torna inimigo de Deus. Não é Deus que se torna inimigo do homem. Os homens que se tornam inimigos de Deus. Até o texto que o irmão citou, e os amigos do mundo não constituem inimigos de Deus? Sim, eles que se tornam inimigos de Deus. Deus não se torna inimigo deles. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Meu irmão Elias, homem de Deus, profeta. Entre a vontade de Deus permissiva e soberana, a permissiva ele permite acontecer, a soberana ele executa. Acho que é isso. Sim, muito boa a parte que o irmão Elias aí traz. Ele está respondendo a uma pergunta do irmão aí. Pode me explicar se a vontade permissiva, se a vontade de Deus é permissiva ou não? Eu acho que era isso que o irmão queria perguntar. O pastor José Lourenço. Elias aí já respondeu.
a pergunta do pastor. Bom, pessoal, encerrando aqui a nossa live, só foi para deixar algumas considerações a respeito da nossa live de ontem. Aqui o meu irmão da França, ó. A gente está ficando famoso, glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão, boa tarde. Então é isso, pessoal, encerrando aí a nossa live. Deus abençoe a todos. Essa live só foi para explicar o que aconteceu na live de ontem, que infelizmente eu não consegui deixar salva, mas essa, se Deus quiser, vai ficar salva. Deus abençoe a todos.